Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Meu nome é João Areis e eu vou seguir com vocês aqui nessa nossa aula de hoje. Bom, pessoal, dando continuidade aqui no nosso conteúdo, na nossa aula de hoje nós vamos dar, sequência aos conceitos básicos, relacionados aos projetos de instalações elétricas, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje, a gente vai abordar as ligações de interruptores do tipo intermediário, que são os interruptores four-way, e também vamos falar um pouquinho dos outros tipos de sistemas de comando de iluminação. Então, vamos lá, turma. Bom, já indo direto ao assunto, nós vimos na aula anterior a respeito de como funciona, um sistema de interruptor simples, de comando simples. Vimos também o interruptor three-way e agora nós vamos falar um pouquinho do interruptor four-way, tá? Por que ele tem esse nome de intermediário ou four-way, tá? O nome intermediário, turma, vem da seguinte ideia: você tem três interruptores para comandar a mesma lâmpada, tá? Então você tem três pontos de acionamento para comandar a lâmpada e um desses pontos de acionamento ele possui quatro terminais, tá? Então ele tem quatro terminais de conexão dos condutores. Daí o nome intermediário, porque geralmente o four-way ele fica conectado entre dois interruptores three-way, ok? Então vem o nome intermediário e o four-way, é por ele estar ali justamente com esses quatro pontos de conexão entre esses dois three-ways. Conforme a gente pode observar aqui na figura, então, nós temos aqui uma lâmpada, aqui no diagrama esquemático à esquerda. Essa lâmpada você pode reparar que chega nela, primeiro vem da rede fase, neutro e terra. Para essa lâmpada você puxa o condutor neutro e puxa também o condutor de proteção para aterrar a carcaça da lâmpada, tá? Ou da calha da lâmpada. A fase ela vai para o primeiro interruptor three-way, tá? A partir do three-way, como o three-way ele tem três pontos, de conexão de condutores, a fase chega em um ponto e a partir dos outros dois pontos sai dois retornos. Se fosse um interruptor, uma ligação do tipo three-way convencional, os dois retornos iriam para os terminais do outro three-way. Como esse caso nosso é uma ligação do tipo intermediário four-way, os dois retornos vai para o interruptor de 4 pontos, tá? Que é o interruptor four-way. Chega então dois retornos e sai desse four-way outros dois retornos. Esses dois retornos que saem do four-way vai para o segundo interruptor three-way. Daí sim parte desse three-way o retorno que vai para a lâmpada. Percebam que aqui o four-way você tem os quatro pontos de conexão e você tem uma espécie de X aqui nele, tá vendo? Eu coloquei aqui logo ao lado desse diagrama esquemático como que funciona quando você aperta a tecla. Então, por exemplo, dependendo de como você faz a ligação, os pontos estarão conectados ou formando o X, ou em paralelo aqui, formando dois paralelos. Então, quando você aperta o interruptor, ele faz um X, quando você aperta de novo, ele faz um paralelo. Dependendo de como está conectado, ele vai apagar ou acender a lâmpada, tá? Isso aí também depende da posição dos interruptores three-way. E aí, pessoal, não tem segredo, basta você fazer aqui o caminho da corrente, Observem aqui, ó, a corrente vem pela fase, passa pelo primeiro three-way, chega no nosso four-way, ela pula ali no X, sai desse X aqui, vai para o segundo three-way e aí aqui no caso ele está fechando o circuito. Perceba que nesse caso aqui o circuito estaria fechado e a lâmpada estaria acendendo, tá? Se eu apertasse de novo o interruptor four-way ou um dos interruptores three-way, ele iria apagar a lâmpada.
E aí, pessoal, ao apertar qualquer uma dessas lâmpadas, ele vai comandar qualquer um dos interruptores, seja os intermediários, seja o intermediário, seja os dois three-ways, ele vai acender ou apagar a lâmpada, tá? Professor, para que tanto interruptor? Você tem várias condições, geralmente em ambientes muito grandes, tá? Ou com várias entradas e saídas. Nessas condições, você precisa de várias oportunidades para apagar ou acender uma iluminação, tá? Isso aqui também é muito utilizado em prédios, tá? Geralmente em escadas, quando você tem escadas muito longas ou escadas com descanso. Aí você tem lá um interruptor lá no início da escada, um interruptor no descanso, no meio da escada, e um outro interruptor lá no topo da escada. Então, também é uma opção, tá? Se a gente olhar aqui na planta baixa ao lado, percebam que você tem um quadro, vai, né, através dessa curva, quer dizer que é uma subida para a lâmpada ao teto. A partir da lâmpada ao teto, você tem um eletroduto descendo para cada interruptor. Chega nessa lâmpada que está no teto, vem do quadro e vai para a lâmpada a fase neutro e terra. Neutro e terra vão ficar ali na lâmpada e vai descer quem para o interruptor? A fase. Então perceba que a fase ela desce aqui para essa porta que está aqui bem na horizontal, tá? Então desce a fase e volta 2 retornos. Então esse aqui é o nosso interruptor three-way que a gente chama de mestre, tá? É para ele que desce a fase. A partir dele volta 2 retornos. Esses 2 retornos voltam para a lâmpada, mas eles não ficam na lâmpada, tá? Eles passam pela caixa de passagem da lâmpada e descem para o interruptor four-way. O four-way, pessoal, pela figura aqui, a gente pode reparar que vai ser esse interruptor que está aqui do lado esquerdo, na parede do lado esquerdo. Então perceba que desce para ele 2 retornos e voltam mais 2 retornos. Então você tem um total aqui de 4 retornos. Novamente, esses 4 retornos voltam, né? Porém, eles não ficam na lâmpada, né? Esses 2 retornos, aliás, né? Desce 2 e volta 2. Porém, eles não ficam na lâmpada. Eles vão para o outro interruptor three-way, que a gente chama de slave, né? E aí sim, a partir desse segundo three-way, volta o condutor de retorno, que esse sim é conectado à lâmpada, tá? Então essa seria a nossa forma de conexão de interruptor four-way, ok? Aqui, pessoal, só para ilustrar para vocês alguns tipos de espelhos utilizados para interruptores, tá? Então a gente tem aqui à esquerda um interruptor simples de uma única tecla. Aqui um interruptor com 2 teclas, tá? Ele pode, por exemplo, estar acionando 2 iluminações diferentes. Aqui um interruptor de 3 teclas, né? Pode acionar 3 lâmpadas diferentes, com comandos separados. E aqui interruptores com tomadas, por que não? Né? Se você já está aproveitando aquele ponto para colocar uma caixa de passagem e colocar um comando interruptor, você também pode aproveitá-lo para colocar ali uma tomada, tá? E, geralmente esses espelhos, eles são vendidos em kit ou eles são vendidos com tecla separada, tá? Percebam aqui que nesse caso desse espelho são 3 peças separadas, né? Você tem a peça do espelho, você tem a pecinha da tecla de interruptor e você tem a pecinha da tomada. Então é possível você montar o espelho, montar aquele conjunto do jeito que você quer, colocando somente teclas de interruptores, colocando interruptor e tomada, colocando somente tomadas. Então ele é bastante versátil, ok? Bom, pessoal, nós falamos então, né, dos 3 tipos básicos, né, de conexão de interruptores em instalações elétricas, e agora nós vamos falar um pouquinho dos outros tipos de dispositivo de comando de iluminação que você pode ter em uma instalação elétrica, né? E aí a gente começa falando aqui da minuteria, pessoal. Conforme você vê aqui na figura, a minuteria, ele parece um disjuntor, ele vai lá no quadro de comando
E ele é um dispositivo elétrico que, quando ele é acionado, ele permite manter acesas as lâmpadas de um ambiente por um tempo definido. Então ele possui ali um ajuste no seu, que a gente chama aqui de telerruptor, né? Então ele tem esse ajuste aqui que permite você ajustar um tempo, né? De um certo tempo menor até um intervalo de tempo maior, tá? Então existem minuterias com vários ajustes diferentes. Esse sistema ele pode ser instalado de forma coletiva, tá? Quanto ao seu acionamento. Então você pode ter, por exemplo, numa escada de um prédio. Você quer instalar uma minuteria que controla a iluminação de todas as lâmpadas da escada de um prédio. Então você pode fazer esse acionamento coletivo, tá? Ou você pode também, né, acionar ele de forma individual, tá? Que tornaria, né, até o sistema um pouco mais econômico. De toda forma, a minuteria por si só, ela já é considerada um mecanismo de eficiência energética. Por quê? Se você tem o comando apenas por tecla, corre o risco da pessoa deixar aquela lâmpada lá acesa. Enquanto quando você tem a minuteria, você garante que as lâmpadas serão apagadas, né? A minuteria foi muito utilizada nas décadas de 80 e 90 por essas questões de eficiência energética. Hoje em dia a gente já tem tecnologias mais modernas, né? E a gente vai ver algumas delas aqui na sequência. Aqui só mostrando como é que fica a representação dela esquemática abaixo e acima na planta baixa, tá? Então primeiro vendo o diagrama esquemático, né? Então percebam aqui que você tem o disruptor aqui, né? O aparelho, né? Que a gente chama de minuteria. Esse aparelho ele vai lá no quadro de comando. Percebam que ele é feito, né? Formado por um interruptor, uma chavezinha. Só que ela é uma chave comandada através aqui de uma bobina, tá? Então, como que vai funcionar essa bobina? Se vocês perceberem aqui, essa nossa bobina, vai chegar nela um condutor de fase e na outra ponta dela vai chegar um condutor de neutro. Mas esse neutro não é o neutro que vem direto da rede. Esse neutro ele vem dos comandos, das teclas de comando das minuterias, tá? E onde estão essas teclas? No local, geralmente próximo às lâmpadas que você quer acender. Então, ao invés de você ter uma tecla normal para acender essa lâmpada, geralmente você tem uma bolinha, tá? Parece um sensorzinho lá ou é um botão. Aí geralmente você aperta esse botão, tipo bolinha, é um botão com mola, né? Então ele tem um mecanismo de você aperta, ele já volta. O simples ato de você apertar ele, o neutro que vem da rede e está conectado nesse botão, volta o retorno lá para a minuteria, tá? Então ele é um retorno de continuidade do neutro. E aí quando ele volta lá para o telerruptor, que está lá no quadro, que é a minuteria, ele fecha o circuito, aciona a bobina aciona um fluxo magnético que faz com que a chave se feche. Ao fechar a chave, fecha-se o circuito de retorno que vai para todas as lâmpadas. Lembrando que lá na lâmpada você já tinha levado o neutro. Então agora você, ao apertar o botão, você fecha com o retorno, tá? No caso da planta baixa, basta você observar aqui em cima. Então tá o quadro aqui. Lá no quadro está chegando a fase, tá? O neutro vai para todas as lâmpadas, tá bom? Então você tem um neutro indo para todas as lâmpadas. Chega, né, no botão de minuteria este neutro e aí volta um retorno. Este retorno ele volta lá para o disruptor e aí a partir do disruptor volta um novo retorno para as lâmpadas. Então por isso que você observa aqui que você vai ter a indicação no eletroduto principal neutro e 2 retornos e no botão de monitoria neutro e 1 retorno, tá? Então é uma ligação bastante simples, muito trivial, tá? Aqui
o mesmo diagrama esquemático, só que nesse caso aqui pensando para a aplicação em escada, tá? Então não tem diferença. É o mesmo mecanismo aqui, a diferença é que agora você está aplicando em diferentes cotas, né? Então você vai ter que passar ali os condutores e eletrodutos através de diferentes cotas. Existe também a opção de minuterias eletrônicas, tá? Então a minuteria eletrônica, a diferença é que ao invés de você ter aquele disruptor ali, né, com eletroímã, né, com a formação do fluxo magnético para fechar a chave, no caso eletrônico você vai acionar um circuitinho eletrônico que vai fazer com que passe energia, né, e vai energia para o acendimento das lâmpadas, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!